Esse assunto é para colocar fogo no parquinho. Estamos passando por inúmeras quedas e oscilações no mercado por causa da crise do coronavírus. Mas antes mesmo do vírus surgir, a economia já não estava lá essas coisas, né? E nesse vídeo a gente resolveu trazer a análise do Ron Paul. O cara é especialista em crises, já gerenciou fundos do Goldman Sachs, se aposentou aos 36 anos e é entusiasta de Bitcoin e ouro. Então não é um Zé qualquer aí fazendo previsões de dinheiro, o cara é foda. Ele anda publicando que tá super bullish no dólar. Isso por causa de uma grande distorção do nosso sistema financeiro global. Ele acredita que o ouro e o Bitcoin podem reorientar a economia para um modo menos manipulado. Tanto que ultimamente ele publicou que 25% do portfólio dele está em Bitcoin. Só que até essa reorientação acontecer, segundo o Ron Paul, o dólar será rei. E a gente vai te mostrar agora esse estudo. Vamos lá pro computador! Então já começa que o título da análise dele se chama The Dollar Wrecking Ball, ou seja, a bola de demolição do dólar. Então ele comenta que escuta a galera falando que o Fed está imprimindo dinheiro e que isso vai causar um colapso do dólar, mas ele acredita que isso pode estar completamente errado. E aí no primeiro gráfico que ele traz, mostra o balanço dos Estados Unidos, mostra o Banco Central americano imprimindo e criando milhares de dólares digitalmente. Em 2 meses, eles imprimiram quase o mesmo volume de dinheiro que eles imprimiram em 5 anos. E que essa expansão do balanço do Banco Central tem muito mais a ver com uma alta do dólar do que com uma possível queda e um possível colapso no curtíssimo prazo. E aí no próximo gráfico ele mostra o índice de dólar ponderado do comércio amplo, que é uma medida do valor do dólar dos Estados Unidos em relação a outras moedas mundiais, que tanto o balanço dele, a quantidade de dólares circulando, quanto a valorização frente a outras moedas estão crescendo praticamente juntas nos últimos meses. A linha azul, que seria a comparação do dólar com outras moedas, se unindo com a linha branca, né, atingindo ali um topo histórico. E aí na próxima imagem ele mostra justamente esse gráfico que foi mostrado anteriormente, só que mais aproximado, não pegando lá desde 2009, mas pegando 2019 e 2020. E a gente consegue observar que essa subida ela aconteceu agora, nos primeiros meses de 2020. Então ele fala que desde o ano passado, quando a desaceleração global começou, essas duas linhas se juntaram. E o dólar se valorizando é o que dá mais liberdade para o Fed continuar imprimindo. Mesmo que eles sigam imprimindo nessa mesma velocidade, ele vai seguir se valorizando. Na próxima imagem, ele mostra o US Dollar Index, que é um índice de valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. Então é mais uma comparação do dólar aí com outras moedas. E é outro índice também que sobe quando o dólar ganha mais força, quando comparado com as moedas de outros países, né? Então as pessoas olham para esse gráfico e acham que o dólar chegou num topo histórico e que acabou o rally do dólar, que acabou a subida dele. Mas que quando a gente olha em aproximação, ele traçou ali que na verdade esse gráfico está quebrando um pequeno padrão de cunha, o que seria um sinal de alta. Então com essa imagem ele começa na análise dele a justificar todo esse posicionamento, falando que o dólar na verdade ele está num processo de mais ascensão ainda. E se a gente pegar esse mesmo gráfico que foi mostrado aqui dessa cunha e ampliar ele, mostrar num prazo de tempo maior, se a gente pegar ali desde os anos 90, ele observa a formação de um padrão grafista conhecido como cup and handle, que seria na verdade uma xícara. Então ali está o cabinho da xícara, todo fundo, e a borda aqui representada pela linha de resistência. E a xícara ela é um sinal altista. Se romper essa resistência que ele traçou ali por volta de 103, seria mais um sinal de subida do dólar. Então ele pega esse mesmo gráfico da xícara e amplia para um período de tempo maior. Então ali a gente está vendo a xícara num gráfico que vai dos anos 90 até 2019. Ele amplia e mostra desde 1975 até 2019. O cabinho ali da xícara é um rompimento de uma cunha inclinada para baixo. E aí eu vou ler ao pé da letra o que ele fala no próximo gráfico. O rompimento dessa resistência levaria a uma fase de aceleração da maior cunha inclinada para baixo que eu tenho seguido por uma boa parte da última década.
Então, olha esse movimento, que movimento longo, a paciência, que homem é esse que fica 10 anos analisando o gráfico. E aí na próxima imagem ele mostra mais um gráfico de índice de dólar que compara aí com o comércio. É um código gigantesco, é o Fed Broad Trade Weighted Dollar Index, que também compara o dólar com outras moedas. E ele fala que esse gráfico ele é ainda mais preocupante, porque ele também apresenta o formato de xícara, só que esse já rompeu a resistência. Olha ali o rompimento. E de novo ele também amplia esse gráfico para 1975, assim como a gente mostrou ali no outro índice de dólar. Ele mostra a magnitude desse rompimento. É um rompimento que estava esperando basicamente 20 anos para acontecer. Então demorou 20 anos para conseguir romper essa resistência. E aí na próxima imagem ele compara esse mesmo índice, essas formações de xícara que vem acontecendo e o tamanho dessa resistência que acabou de ser rompida com o suporte do índice que compara o desempenho das moedas asiáticas, as mais negociadas, em relação ao dólar. E, ironicamente, essa resistência do índice dólar é justamente o suporte desse índice das moedas asiáticas. E ele fala no final que esse padrão é tão grande que é quase além da compreensão. Claro que é um movimento que está vindo de décadas, desde 2005, né? Desde os anos 2000, a gente vem acompanhando esses padrões aí de longo prazo. Ampliando esse gráfico, indo lá para os últimos movimentos aqui de janeiro até agora, de janeiro até abril, ele também está prestes a cair. Ele está encostando ali num novo suporte. Aí ele traz que não é apenas a Ásia, todo o complexo de moedas do mercado emergente também está em queda livre. Então ele vem desde 2011 até agora, 2020, em queda livre, todos os países e a média das moedas emergentes. Outra comparação que ele faz é com a Europa, onde todos os bancos centrais tornaram, né, o sistema dólar insustentável e que em algum ponto desse momento a União Europeia vai perder o seu sistema bancário. Desde 1987, ele acabou de romper um suporte. Ele também traz o gráfico do sistema bancário japonês e ele fala que a gente também já pode se despedir e dizer sayonara para o sistema bancário japonês, que também ainda não rompeu, mas está prestes a romper um suporte também. Suporte que vem desde a década de 80. Então, muito parecidos os padrões de todas as moedas mundiais em relação ao dólar. E ele fala, isso nos leva de volta à velocidade do dinheiro que o Fed está imprimindo. Isso está sobrecarregando os mutuários mais fracos, ou seja, os países emergentes que mais pegam empréstimos. E isso é justamente a essência da deflação da dívida. Aí ele traz o exemplo do início do ano até agora, onde somente este ano foi um banho de sangue de moedas versus o dólar. O real, inclusive o real, se a gente olhar ali, em janeiro foi a moeda que mais se desvalorizou. De janeiro até agora, é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. O maior problema que o mundo enfrenta é o dólar. Estamos em um looping de destruição, onde a desaceleração do crescimento faz com que o dólar suba. É como se todos os países, todos os mutuários, estivessem jogando um jogo de cadeiras para ver quem vai ter acesso ao dólar para pagar suas dívidas. E nisso as linhas de swap, que é um empréstimo, um tipo de empréstimo que os Estados Unidos está fazendo para outros países, liberando linhas de crédito em dólar, e que o quantitative easing e que outras formas de manipular a economia já não conseguem mais impedir isso. O dinheiro ele está completamente parado nos bancos e não está indo para que as pessoas paguem suas dívidas, e que isso vai levar a muitas insolvências, a muitos problemas. Aí ele fala que money for the banks, no money for the debtors. Dinheiro para os bancos e nada para os endividados. O sistema global simplesmente não está preparado para lidar com isso. É uma situação feia, de quase zero opções que não seja mudar o sistema. Nenhuma impressão de dinheiro resolverá isso, é estrutural. E a mudança no sistema é o que o ouro está tentando fazer, entre muitas outras coisas. Todas as tentativas de criar mais dinheiro para resolver o padrão do dólar tendem a desvalorizar todas as moedas fiat frente ao ouro. O ouro está se recuperando das probabilidades de deflação da dívida. Então ele traz agora o gráfico do ouro, que mostra ele batendo justamente numa resistência. Então a tendência de valorização do ouro aí no médio prazo. E aí ele vem justamente com o Bitcoin. E o Bitcoin será o próximo, mas ele ainda não fez nenhum movimento sério contra esse pano de fundo. A hora dele vai chegar em breve. Então ele traz aqui um gráfico do Bitcoin, onde
não existe nada claro ainda nesse momento, ele está se mantendo, ele está estável. Ironicamente, é um dos ativos que tem mantido o seu preço frente a outros ativos que têm oscilado muito mais do que a gente está acostumado a ver em relação aos outros ativos tradicionais. E chegando ao fim, o ápice desse estudo, ele mostra que o palpite dele é que o próximo sinal de deflação vai acontecer quando os títulos americanos, os treasuries, começarem a precificar as taxas de juros negativas. Então, juro negativo nos Estados Unidos é sinal de deflação e que esse dia está chegando em breve. Então, ele mostra aqui o gráfico de 2 anos dos títulos americanos e eles estão rente a um suporte ali, já tiveram uma queda de fevereiro até março. E o próximo gráfico é o gráfico dos treasuries de 5 anos. O anterior era de 2 anos e esse aqui é o de 5 anos. Todos vieram numa queda brusca, olha lá, de janeiro aí fevereiro, com o início da crise do coronavírus, despencou completamente e também está batendo num suporte. Então ele fala que quando romper esse suporte para baixo, vai ser o sinal para vender as ações, pois a fase de insolvência começará. E aí ele coloca o gráfico aqui do S&P, que são as ações americanas, em relação àquele gráfico do Treasuries de 5 anos, ele mostrando como as ações são super valorizadas, mas o dinheiro que a gente coloca no mercado, no ativo seguro, que seria o Treasury, não está pagando nada. Então tem um gap aí, tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Ele acaba com esse gráfico. E ele fala, novas altas do dólar diminuem o crescimento global, tornam os Estados Unidos mais atraentes e um crescimento menor leva à necessidade de mais dólares. Então é uma bola de neve muito feia. E ele deixa o recado, bonds, dollars, gold, Bitcoin. São os 4 ativos que ele acredita. Então faz sentido para nós brasileiros sim termos um pouquinho de dólar para nos proteger e claro, o Bitcoin para nos proteger dessa grande bolha, mas a gente tem que observar os movimentos de curto e médio prazo e talvez no curto e médio prazo a gente veja justamente essa subida do dólar por causa desse sistema completamente distorcido que existe. Então se você é Bitcoiner, continue Bitcoiner, não desacredite do Bitcoin, é justamente ele que vai fazer com que esse sistema completamente distorcido seja resetado, mas também fique de olho aí para o que vai acontecer no sistema global. E se realmente o dólar colapsar, muitos outros sistemas econômicos vão colapsar primeiro. Então é importante que a gente se proteja de todas as formas desse possível cenário global. E nos segue no Instagram, se inscreve aqui no YouTube. Se você concorda com essa teoria, comenta aqui embaixo. Se você já viu outro estudo, outras análises que contrapõem essa, comenta aqui com a gente. A gente adora conversar e debater as teorias para justamente se preparar para todos os cenários possíveis. E é justamente essa base da educação financeira e educação financeira cripto, que é o que a gente se propõe a fazer aqui no canal. Então até a próxima, muito em breve a gente vai mostrar como comprar dólar digital, criptomoeda lastreada em dólar aqui no canal. Até a próxima!